Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo mais uma vez aqui embaixo, esse segundo pulando. por tudo que o Senhor tem feito e porque chegamos até aqui. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, graças te damos, porque aqui, ó Pai, podemos adorar e exaltar o Teu nome. E queremos dizer que toda a glória seja dada ao Senhor. Obrigado porque os nossos irmãos chegaram bem, já estão assim instalados, ó Pai, e eu peço ao Senhor que a Tua bênção seja sobre eles. Obrigado, ó Pai, assim porque puderam estar aqui conosco para louvar esses 14 anos de existência da Igreja Presbiteriana de Rio das Ostras. Exaltado e bendito seja o Teu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, porque vivemos momentos bons e pelos momentos ruins, ó Deus, que possamos aprender cada momento, cada situação, para nunca, Deus, deixar de olhar para o Senhor como o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos faz crescer com as aflições e que certamente tem melhores coisas para cada um de nós. Assim nós bendizemos o Teu nome e te agradecemos, ó Pai, por esse trabalho de louvor e adoração ao Senhor. Assim, ó Deus, nós oramos na certeza da Tua presença aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Abramos nossas Bíblias no Salmo 148. Você que está aí, perto de um visitante, ceda a sua Bíblia. Salmo 148, a uma só voz, leiamos este salmo. Todos. Aleluia! Louvai ao Senhor nos altos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas dos entes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados, e os estabeleceu para todos sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, ventos procelosos que executam a palavra, montes e todos os oliveiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gatos, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Amém. Eu não sei se você já saudou o seu irmão do lado. Essa é uma boa oportunidade, porque eu sei que tem muitos que aqui nos visitam. Quem está nos visitando, dê um sinal, por favor, aqui na frente. Olha, são muitas pessoas. Pastor Nailton, que está aí conosco, né? Deus abençoe, leve um abraço fraterno dessa igreja. Saúde o seu irmão, a sua irmã, com a paz do Senhor nessa hora. Voltem outras vezes e leve de fato esse abraço fraterno da Igreja Presbiteriana de Rio das Ostras. A igreja pode se assentar. Ao final do culto eu vou chamar aqui os pastores para que venham à frente e presbíteros também que estiverem presentes. Nós vamos orar
agradecendo e louvando a Deus ao final do culto por estes 14 anos de existência da Igreja Presbiteriana de Rio das Ostras, que eu posso testemunhar aqui, irmãos e irmãs, tem sido uma igreja, hoje eu posso dizer, missionária, né? Uma igreja que tem atravessado o oceano e enviado e abençoado, sido parceira desses homens, dessas famílias que se dispõem, vão a pregar o Evangelho. Uma igreja que tem crescido em Rio das Ostras. Eu estava comentando lá no presbitério que só criança eu batizei 13 esse ano, né? E nós tivemos assim um crescimento muito gostoso ali no trabalho com o nosso irmão reverendo Elcio no âncora, e a igreja aqui cresceu também. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E é por isso que nós estamos felizes, e é por todo esse caminhar, né, de todas essas coisas que têm acontecido, cada sociedade trabalhando, cada irmão fazendo a sua parte, ainda que ache que é pequena, é a sua parte no corpo de Cristo. E eu falava para o Paulo César que é uma alegria muito grande para mim, porque eu cresci ouvindo Logos, né? E eu sei que tem muita gente aqui assim. E eu achei engraçado que o Josias virou e falou assim, quando eles vieram aqui passar o som: eu pensei que ia chegar ali um grupo tipo Roupa Nova, todo mundo de cabelo branco. E eu disse: não, Josias, parece que só nevou no PC mesmo. A galera aqui é nova. Então eu deixo a ele a liberdade aí de apresentar aí os jovens da paz. Que Deus abençoe o talento de vocês e saibam do compromisso sempre de estar tocando aí com Paulo César em nome do Logos, né? Sempre para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. É uma responsabilidade muito grande, mas também eu creio uma oportunidade que Deus tem dado a todos vocês, que são aí essa banda que muito alegrou, muito confortou e que fez parte da nossa vida como fez da minha vida. Que Deus abençoe vocês. Paulo César, irmãos, fiquem à vontade. Vamos assim louvar com todos vocês nessa aula. Boa noite a todos. Vocês estão bem? Foi uma praia hoje? Vocês não, vocês são daqui, né? Mas eles foram. Eles foram. E queriam me levar junto também. Eu quase fui, mas não tinha condição. Mas é interessante a vida, pastor, porque a gente o tempo vai passando. E chega um tempo que a gente é visto e é contado pela referência. Ou seja, né, cada lugar que a gente vai, as pessoas dizem: puxa, mas eu cresci ouvindo o Logos, né? Lá na nossa casa a gente cantava todas as músicas de vocês. Aí vem outro e diz para mim: minha avó adora vocês. São coisas assim que mas isso é inevitável, né? Isso é inevitável. Mas são as fases da vida, e isso é muito bom. E que bom que essas fases puderam ir marcando. E eu, sinceramente, se dependesse de mim, eu estaria com Roupa Nova. Mas eu teria perdido a oportunidade de conhecer essa rapaziada. E não só eles,
Mas o grupo Logos é um grupo interessante, porque quando eu paro para olhar para o grupo, para a história do grupo, eu vejo que é o seguinte, na verdade o nosso grupo é enorme, né? Nós precisaríamos de uns 2 ônibus, no mínimo, para levar o pessoal do Logos, ou seja, o pessoal que já cantou no Logos, né? Porque pelo fato de a gente estar mudando, cada ano há a possibilidade de mudar um do outro, então já passaram muitas pessoas, né? Mais de 70 músicos já integraram o grupo. Então isso tem sido para a gente uma oportunidade muito boa. Sinceramente não foi o que eu pensei no começo. No começo achei que a gente seria tipo roupa nova, né? Mas aprove o Senhor fazendo essa mudança e no final das contas eu estou até gostando, né? É sempre muito bom a gente ter pessoas como esses meninos, que mais tarde eu vou apresentar para vocês, participando e nessa caminhada muito mais. A minha esposa não está aqui, não veio hoje, é uma pena, sinto muita falta dela, mas quero pedir que vocês, mulheres, que lembrem, ao lembrarem da música que ela canta, na parte que ela canta, então me ajudem, por favor, e cantem a parte dela, senão é capaz de eu esquecer, porque eu não estou acostumado. Tá bom? Aí eu quero a ajuda de vocês. Aliás, quando a gente começa a cantar, como é seu nome? A Natália. Então a Natália gentilmente vai passar para a gente as letras aqui. Aí vocês cantem conosco, participem. Quando tiver vocal que você lembra, vocês façam. Quando tiver uma repetição, eu vou dar um sinal, vocês façam a repetição. Vamos interagir e vamos todos juntos adorar o Senhor. Logos nunca foi um grupo de apresentação, nunca foi essa a nossa ideia. Nossa ideia foi sempre adorarmos ao Senhor junto com a igreja com a qual nós estamos. Então hoje nós estamos aqui para adorar a Deus por 14 anos de história dessa igreja, né? Então vamos fazer isso juntos. Feche seus olhos, pule sua cabeça. Vamos orar mais uma vez para podermos cantar. Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos enche de alegria pelo grande privilégio, Senhor, que tu nos concedes de cantar louvores a ti, até porque os louvores são teus, tu mesmo nos tens dado a cada um deles, e nós temos recebido a cada um no nosso coração e temos exposto as pessoas como testemunho daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Então, nós te pedimos que tu nos ajudes a cantar direito, para que as pessoas entendam o que nós estamos cantando. Pedimos, ó Deus, que tu nos dês a capacidade de tocarmos bem, de, ó Deus, permitirmos que a tua palavra não tenha barreiras, não tenha qualquer coisa que venha atrapalhar a mensagem que é tua. Mas, ó Deus, dá que o nosso coração possa ser guiado pelo teu Santo Espírito, para que possamos, em ouvindo a tua voz, tomarmos decisões na nossa alma, no nosso coração. Então, Pai, é isso que nós te pedimos. Nós dependemos do Senhor o tempo todo e, ó Deus, pedimos, tem misericórdia de nós e usa-nos uns na vida dos outros nessa noite também. Para a honra e glória do teu nome oramos, em nome de Jesus. Amém.
passar e engana homem sabido, tão envolvidos com as coisas daqui sem sentirem que há mais valor no eterno. Só é feliz quem tem Deus. É bem melhor construir lá no céu. Senhor, que tua graça os alcance. Pai, por eles peço outra chance. Usa-me, dá-me mais música que exponha em cheio o coração para refletir e dar lugar à fé pro desvendar da eterna vida. Mas tão distantes de Deus, provando o velho conforto sutil, e deixa o tempo passar e engana homem sabido, tão envolvidos com as coisas daqui sem sentirem que há mais valor no eterno. Só é feliz quem tem Deus. É bem melhor construir lá no céu. Senhor, que tua graça os alcance. Pai, por eles peço outra chance. Usa-me, dá-me mais música que eles ponha em xeque o coração para refletirem, dá-me lugar à fé por desvendar da eterna vida. Senhor, que tua graça os alcance. Pai, por eles peço outra chance. Usa-me, dá-me mais música que exponha em xeque o coração para refletirem, darem lugar à fé por desvendar da eterna vida. Como é que é o nome da sua filha? Ana Elisa? Desculpe, minha filha, o som estava um pouquinho alto no começo, né? Desculpe. Eu medi pelo fone do meu ouvido, então eu tirei e vi que estava incomodando. Me desculpe, tá bom?
Vocês estão ouvindo bem aí? Está alto, está baixo, está bom, está confortável? Todo mundo está ouvindo? Okay? Então vamos prosseguir. Vamos cantar agora duas canções. A primeira delas é uma música que tem sido um marco no nosso ministério, porque é uma música que trata da questão da teologia da pregação do Evangelho. E eu sei que há muitas pessoas que não concordam com isso que nós estaremos cantando aqui agora. Eu sei que outras pessoas agem de outra forma, mas o Senhor nos tem ensinado assim, é assim que nós queremos, e por isso nós cantamos a respeito de que esse é o modo que o Evangelho deveria ser pregado. Então na música é muito difícil dizer numa música tudo aquilo que a gente gostaria de dizer a respeito de um assunto, mas a gente pelo menos abre o assunto aí e você vai poder entender. A segunda música é uma música chamada Pescador, e essa música tem muito a ver comigo. Toda vez que eu venho para essa região eu fico com muita vontade de pescar, mas tempo é pouco, não dá, não é? Então nós vamos cantar o Pescador, e a ênfase que é dada nessa música é porque ela é escrita e inspirada na vida de Pedro. E Pedro, pescador como era, né? Ele foi chamado pelo Senhor e ele deixou aquilo que ele fazia e seguiu. Só que eu pesco por esporte, Pedro não. Pedro pescava para sobreviver. Então o fato de deixar aquilo que ele fazia para sobreviver, para pela fé seguir a Jesus, que dizia para ele: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Tem certeza que você quer vir atrás de mim? Então, acho que essa mesma questão é a questão que está aqui na minha cachola, aqui no meu coração, e por isso que eu faço esse paralelo entre a minha vida, o meu chamado, e a vida e o chamado do teu. Tá bom? Qualquer força ou ficção
justo se me deixasse vencer, mas soberano em graça escolher. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrar. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desarmar todo nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Deixa eu me apresentar para vocês, o Henrique, que está tocando o instrumento aqui. Aqui está o Felipe, tá? E aqui do meu lado direito, lá na ponta, o João Paulo. O João Paulo gosta muito de mar, de praia, porque ele é de Goiânia, né? Lá na região tem praia, mas é praia de rio, né? Praia de mar, então ele veio para ficar conosco esse ano e tem se esbaldado por aí. Todo lugar que a gente vai tem praia, não tem jeito, pode ser de noite, vai à praia de noite, vai. Não estou mentindo não, é verdade mesmo. Então, o pior é isso, pior que amanhã a gente tem que sair às 6 da madrugada, né? Amanhã vamos sair às 6, porque temos que cantar às 10 lá em São João de Meriti, no Rio. Às 10 da manhã. Tem que chegar a tempo de montar o equipamento e ainda cantar em cima de um trio elétrico. Com a autoridade que o senhor nos dá. Depois de amanhã, a gente pega um voo e vai para Recife. Estamos em Recife e depois do outro dia já voltamos para pegar o nosso carro no estacionamento do aeroporto e continuar a caminhar. Orem por nós. Tá bom? Ok, aqui é o Luiz Felipe. O nosso som é estéreo e os músicos também têm que estar em estéreo. Então, Felipe e Felipe, um do lado e o outro do outro. Tá bom aí? Eu sou Paulo, muito prazer. Então, vamos lá, vamos cantar para esta. Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado e pensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto o amor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e um desamparo
dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos. Apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas, e mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos. Apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas, e mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Quem sabe um dia desse você vai sentir também. Quem sabe um dia desse você vai pensar também. Quem sabe um dia desse você vai ouvir a mesma voz. Quem sabe o dia o fará mudar de atitude, vida e de propósito. Quem sabe um dia desse você vai sentir também. Quem sabe um dia desse você vai pensar também. Quem sabe um dia desse você vai ouvir a mesma voz. Quem sabe o dia o fará mudar. Quem sabe o dia o fará mudar. De atitude, vida e de propósito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, essa próxima música é uma música que Deus me deu a honra de escrever também, mas é uma música que foi escrita para mim, não para você. Em alguns lugares eu tenho a oportunidade de falar assim, porque de fato é assim que eu penso. Há músicas que são muito pessoais, né? Essa é uma delas. E ela fala sobre a questão da aprovação de um homem
e pensa ser um homem de Deus. Então eu escrevi isso pensando na minha própria vida, mas se você quiser ouvir e recebê-la também para você, fique à vontade. Tá? A próxima canção é Mono Arado. Eu sei quantos de vocês lembram de Mono Arado. Faz assim com a mão. Pronto. Então nós vamos cantar essa música e quero oferecê-la a todos aqueles que ocupam algum ministério na igreja. Tá bom? Então essa música é uma música de serviço. Breno Provado e Normal. Separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem para onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém e andar e amar com um genuíno amor que eu dei. Mas se buscar a palavra de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra e achar e aprovado será. Tá bonito, bem forte agora. Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém e andar como eu filho e amar como genuíno amor que eu dei. Mas se buscar a palavra de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra e achar e aprovado
a gente guarda as músicas, né? E às vezes as pessoas acabam confundindo a letra, né? Então tem gente que às vezes canta tem serviço e procissão. Não é procissão, tem serviço e profissão. Nós vamos cantar agora algumas canções assim um pouco mais antigas. Ah, é? Por que você gosta de música antiga? Gente, peraí. Mas aí, tem gente, uma senhora um dia desse chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho todos os seus discos. Eu digo, ah, é? Quantos que a senhora tem? Ela disse, eu tenho todos os 5. Eu digo, nós gravamos só 19. Mas porque ela sim, mas só tem 5 primeiros, aí os outros ela não quer saber. Agora você não é igual aquela senhora, é? Não, você não é igual aquela senhora. Então, por favor, a gente continua, nós estamos vivos. Nós estamos vivos. Então nós estamos cantando e estamos gravando. Hoje alguém perguntou, vocês estão gravando, pastor? Continuamos gravando, né? Tem um que está pronto agora, está quase pronto, está para sair, né? E a gente continua gravando, Deus nos tem dado músicas. Então, se você não tem os trabalhos do Logos depois dos 5 que você falou e tal, dos 2, olha, procura saber quais são os outros. Pastor, se eu disse 19, tem mesmo? Tem até um em espanhol que nós não vendemos. Mas se você tiver interesse, eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas se você tiver interesse, depois você diz, pastor, eu escreve lá para a missão, escreve para o nosso site, eu gostaria de conhecer esse trabalho. Não estou prometendo que a gente vai mandar, mas se a gente tiver algum ainda, a gente manda, tá bom? Se tiver. Então, na saída você vai ter o nosso material ali, se você quiser comprar, ou mesmo que não queira, compra assim mesmo. Leva para a sua casa, dá para o seu... a sua filhinha, ela conhece um trabalho chamado Minhas Mãozinhas? Não? Está vendo? Minhas Mãozinhas. Pronto. Então, se eu tiver aí, eu vou dar de presente para ela. Aí depois você diz para ela lá, você não diz para ela, quando ela for ouvir, você não diz que é aquele grupo que começou a música alta, porque senão não vai querer. Aí você deixa ela ouvir, aí diz, aí depois que ela gostar, eu vou lá porque ela gosta. Aí você diz, você lembra? Aí você faz isso. Mas é um trabalho. Aí, tá vendo? De onde você tirou isso? Você pegou lá atrás? Rapaz, eu vou calar minha boca. Pois é. Eu nunca faço isso. Eles são testemunhas disso. Eu vou fazer. Esse trabalho aqui foi gravado por causa dos nossos filhos. Quando nossos filhos eram um pouco mais velhos do que sua filhinha, eles voltaram da escola uma vez, nos dizendo uma coisa que nos fez arrepiar os cabelos. Até eu que não tenho figueira. Então, eles disseram alguma coisa que nos mostrou que estavam oferecendo drogas para eles na escola. Então aquilo tocou muito o nosso coração. E eu falei, Senhor, me dá algumas músicas que eu possa escrever para crianças, que a gente possa gravar como adultos, mas para crianças. Então esse trabalho, você vai ouvir, ele é gravado por adultos e como adultos. Ele tem arranjos adultos, você vai ver. Mas é um trabalho para crianças e é um trabalho espetacular. E nós fizemos para os nossos filhos. São conceitos da palavra de Deus. Acho que você ok. Então vamos cantar aí para os coroas. Cadê os coroas? Faça assim, não faz não. Olha, nós vamos lembrar então de músicas aí, olha, sinceramente, eu acho que essas aí saíram da Arca de Noé. Quando o grupo Elo vinha descendo da Arca de Noé, aí trouxeram os CDs e espalharam por aí. Naquela época nem era CD, era outra coisa. Vocês sabem, hein? Tá bom, vamos lá. Conhece essa? Vamos lá. Alma sempre tranquilo, o simples descanso deixe viver. E estou vendo a vida.
de ouro eu pisarei. Eu só não precisarei, pois a glória do meu Deus, a cidade iluminou pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém eu caminhando. A resposta, vamos lá. Pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém eu caminhando vou. Sim, eu vou. Graças a Deus. Vamos cantar agora uma canção que eu gostaria, eu não sei quantas pessoas estão nessa noite aqui que já entregaram a sua vida a Cristo Jesus, já são salvos, tenho certeza absoluta disso. E eu não sei se há uma, duas, três ou mais pessoas que, quem sabe, mesmo conhecendo o Evangelho, ainda não tomaram a sua decisão pessoal ao lado de Cristo Jesus. Às vezes nós estamos bem perto de tomar uma decisão, mas essa decisão não foi tomada ainda. Eu não conheço o seu coração. Mas gostaria que você atentasse para essa canção que nós vamos cantar agora. Após essa canção, o pastor da igreja irá fazer a mensagem nessa noite. Então, ouça essa música no seu coração. Ela é o retrato de uma das passagens mais lindas da Escritura Sagrada. Sua casa e saiu pelo mundo, de coração profundo eu entendi tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia eu regressar. Posso pensar que o mundo me tem preparado, sei privações que passaram e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs, de grande ilusão. Mentiram ao seu jovem coração, mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão, a novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas.
Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do verso 7. Até o verso 16 diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua em seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos mais uma vez. Ó grandioso Deus, aqui nos colocamos como servos, instrumentos, ó Pai, usados pelo Senhor para glorificar o Teu nome. Também, ó Pai, já temos ouvido da Tua palavra cantada e agora também queremos ouvir, ó Espírito Santo de Deus, da Tua palavra deixada a nós, essa palavra escrita, a palavra que é o Senhor Jesus, e que Cristo seja exaltado aqui nessa hora. Nós bendizemos o Teu nome e rogamos que o Senhor fale conosco, Deus. Continue falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Engraçado que quando a gente vai ouvindo essas músicas, a gente vai voltando, né? Embora eu tão jovem assim, né? Paulo César ia deixar o óculos aqui para mim, acho que ele está achando que eu já estou precisando igual ele. E o duro que ele está certo, que eu estou mesmo. Gente, não, já chegou, né? A gente pega a Bíblia, por exemplo, está muito perto. A minha esposa está aqui, você não está lendo? Estou, peraí. Me afasta um pouco, né? Mas é interessante porque eu estava ali, estou falando dessa questão da gente ter uma história, né, e um passado, e aí eu ia relembrando algumas coisas e a gente tem que se segurar, senão eu fico ali chorando. A hora que eu chegasse aqui eu ia continuar chorando. A igreja sabe que eu sou chorão, né? Por quê? A gente começa a lembrar daqueles irmãos, daquelas histórias, né? Por exemplo, a UPA, nossa, a União Presbiteriana de Adolescentes, cantavam essas músicas todas. Então virava, mexia o dirigente ou a gente que estava lá no violão, tinha que ficar lá se esmerando para aprender aquelas dissonantes, aquelas coisas difíceis que vocês fazem aí, para depois a gente imitar a dose, né? Eu estava vendo os dedos do menino lá, né? Eu falei, meu Deus, tem que fazer um exercício ali para... né? Mas é muito gostoso a gente relembrar desses momentos aonde? Na casa do Senhor, entre os irmãos. Eu tive esse privilégio, né, de crescer no Evangelho, de ser educado dentro de uma igreja, de receber a boa doutrina, de caminhar
com amigos e irmãos que nem pelo fato de serem cristãos, e eu sei, fiéis à palavra de Deus, que era o que eu buscava e que era o que os meus irmãos, meus amigos buscavam, também eram bastante bagunceiros, né? Mas a importância dessa palavra que vai sustentando. E há algum tempo atrás a gente estava em família contando as histórias que a gente fez quando criança e adolescente. A gente sempre faz isso quando está em família, aí começa a sair os podres, né? Isso que é terrível. Outro dia tinha uma tia falando assim: menino de Deus, se os pais de vocês soubessem essas coisas que vocês faziam, e não precisa ficar pensando em perversidade não, porque era arte, não era bem perversidade. A gente era muito bagunceiro, a gente fazia umas coisas que poderiam ter morrido alguém, né? Só para os irmãos terem uma ideia, eu não me estender nisso, a gente tinha uma brincadeira, punha no volante um Fusca vermelho, morro abaixo, tinha que sair todo mundo do Fusca andando sem ligar o carro, ele só virava a chave para não travar o volante. Olha que brincadeira terrível, mas nossos pais nunca souberam disso. Então, o morro abaixo, na estrada de terra mesmo, ele lá no volante, e aquela turma tinha que sair do carro e voltar para dentro do carro. Nós fizemos essa brincadeira até o dia que o já falecido colega nosso que morreu, que é Adilson, eu sempre cito ele aqui, o Digão, chegou em casa e me ligou depois daquela nossa façanha e falou assim: Conrado, você não sabe o que aconteceu. O que foi? O Fusca acabou o freio na garagem de casa. Eu já logo perguntei, porque a garagem dele vinha assim, tinha uma altura assim de 1,5 metro mais ou menos. O carro caiu no quintal. Ele falou assim: não, deu tempo de eu puxar o freio de mão. Aí nunca mais fizemos aquela brincadeira. O que eu quero falar com isso? Dentro desse texto que eu li, o que eu acabei de repetir aqui hoje para a SAF, a graça de Deus é que nos sustenta e nos mantém. Porque quando a gente conta essas histórias, as tias falam: meninos, se vocês bebessem, já tinha morrido alguém. Porque as coisas que vocês contam assim, de vez em quando são terríveis. E teria apanhado com certeza se meu pai tivesse ficado sabendo daquilo naquela época. Mas eu tenho convicção que eram crianças, adolescentes, jovens, sinceros, que estavam lá na casa de Deus, e que quando iam para essas brincadeiras terríveis, jovem, não repita essas coisas que o pastor falou aqui, por favor. É a graça do Senhor, irmãos. A gente tenta acertar e a gente erra. E aí a gente tenta acertar de novo e a gente erra. Então a igreja, ela sempre tem que ter a visão de que é olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que a gente caminha. Então não fique preocupado: Senhor, qual é o meu dom? Ponha-se à mercê de Cristo e deixe o Espírito Santo agir na sua vida, e o seu dom vai começar a aparecer. Ele começa falando: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de quem? Do dom da Igreja Presbiteriana do Brasil, do dom da Igreja Assembleia de Deus, do dom de Cristo. Do dom de Cristo. E aí ele começa a descrever. Eu não vou entrar em detalhes aqui nessa questão, por exemplo, dele ter descido ao Hades, e eu creio isso, e tomou as chaves do diabo. E aí quando a gente lê, estamos estudando o Salmo 139, que diz, fala da onisciência de Deus. Ele conhece todas as coisas antes da palavra me chegar à boca, ele já sabe toda ela. Da onipotência de Deus, da onipresença de Deus. E quando ele fala que ele nos teceu de forma assombrosamente maravilhosa, eu consigo pensar isso exatamente num Deus que cobre todas as coisas e todos os lugares. E aí você pode falar assim: mas no inferno Deus não está, porque o inferno é trevas. Pois o Salmo diz que até as trevas, quando ele chega, se tornam em luz. Então, irmãos e irmãs, a igreja de Rio das Ostras faz 14 anos. Não foi sem lágrimas, não foi sem dor, não foi sem
sentir, não foi sem pesar, não foi sem passar em momentos de trevas, mas Deus é soberano. E eu quero repetir as palavras de Martinho Lutero: até o diabo que existe é o diabo de Deus, porque ele só vai agir e ele só vai fazer se Deus assim o permitir. E é por isso que eu me maravilho pensando nessas histórias, pensando nessas coisas e cantando aqui e lembrando de toda a nossa caminhada e sabendo que é a graça que nos sustentou, é a misericórdia do Senhor que nos sustentou e é ela que nos ensina que a igreja ainda é o melhor lugar para se estar. Porque ele fala aqui: e ele mesmo concebeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Interessante que eu fui curado aos 3 anos e meio de idade. Até os 8 anos de idade eu fiz o tratamento, fiz 2 cirurgias e fui curado. Os médicos me deram 90 dias de vida, de 40 a 90 dias de vida. E finalmente já disseram: leva para casa, porque realmente não há mais o que fazer e vai morrer com muitas dores. Os médicos tinham dito isso, mas Deus soberano ainda não tinha dado a sua palavra final. E a gente foi curado. Glórias sejam dadas ao Senhor. E quando ele diz aqui que ele separou uns para pastores e mestres, a minha mãe falava que depois da minha cura eu sempre repeti que queria ser pastor e fazendeiro rico. Pastor eu já sou, falo para ela: mãe. E aquela história de ser fazendeiro rico. Meu sogro não tem fazenda, né? Se tivesse, podia falar que está você ainda. Não tem jeito. Mas o que eu quero deixar aqui com a igreja? Que eu louvo a Deus pela minha vida e que eu tenho que aprender com o que o texto bíblico diz, que a igreja, irmãos e irmãs, você que ouviu esse último cântico, muitas vezes a gente se afasta. Eu vi muitos dos nossos indo, experimentando o mundo, ficaram um tempo, ficaram longe, mas eu tinha certeza que Deus estava lá sempre falando com eles. E eu costumo falar à igreja, aos jovens, qual que é a primeira coisa que o sujeito faz quando ele começa a pecar e a mergulhar de cabeça no pecado lá fora? É parar de ir à igreja. Ele não vai vir aqui ouvir o que nós acabamos de cantar. E quando ele começa a ouvir isso aqui, algo acontece nele e ele vai se sentir culpado. Então ele para de ir à igreja, porque é o melhor lugar para se estar. É aqui que Deus trata a gente. É aqui que Deus diz para mim: você é um pecador e precisa estar prostrado aos meus pés todos os dias. É aqui que Ele nos renova. É aqui que Ele fala através de um irmão. Eu não sei como está em seu coração. Às vezes você tem vindo, mas está distante. Às vezes você tem vindo, mas já tem pensado em abandonar tudo. E aí ele diz: por que é que nós seguimos? Porque senão Cristo teria nos salvado e teria dito assim: bom, agora vai cada um para si, vamos até eu voltar de novo. Não! Ele deixou a sua igreja, ele deixou esse lugar, ele deixou a sua casa. Então jovem, adulto, idoso, volta para a casa do Pai. Ele está lá no portão todos os dias te esperando de braços abertos. Para quê? Diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ele tem um corpo, e eu louvo o Senhor, porque Cristo é o cabeça dessa igreja local. Cristo é o cabeça da igreja presbiteriana do Brasil. Cristo é o cabeça da igreja, que você que está aqui nos visitando e é de outra denominação, é Cristo quem é o cabeça dela. É por isso que eu sinto um pouco quando algumas igrejas não têm Cristo, talvez, porque Cristo some, fica lá no cantinho, mas tem homens que dizem que são os donos da igreja. E eu aqui sou só um instrumento como você. Então, irmãos,
Por que aqui estamos e por que é o melhor lugar? Porque é aqui que Ele nos aperfeiçoa. E é aqui que Ele usa o seu dom para aperfeiçoar o seu irmão. Eu vou ler novamente. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Se você está longe daqui, pode ser que alguma lacuna aqui esteja de fato vaga, porque você está longe e o seu dom não está sendo exercido no meio do povo de Deus. Deus nos aperfeiçoa. Uma outra coisa que eu quero deixar aqui, irmãos, verso 13: até que, por que Ele faz isso? Porque Cristo, temos que olhar sempre para Cristo como cabeça desse corpo. Um é o braço, outro é o pé, outro é o tronco. Cada um de nós é uma parte desse corpo, mas Cristo será sempre o cabeça. Ele diz no verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, o alvo não é eu ser como aquele outro irmão é. O alvo não é eu ser maior do que aquele outro é. O alvo é eu ir me aperfeiçoando à plenitude de Cristo. Cristo será sempre o nosso alvo. Ou seja, tem aperfeiçoamento na sua casa. Na sua casa há metas. E a nossa meta é exatamente usando esse aperfeiçoar do serviço, Cristo como cabeça. A nossa meta é chegar à unidade da fé e crescer à estatura de Cristo. Verso 14, irmãos e irmãs, a igreja é o lugar de maturidade. Diz, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Uma das coisas maravilhosas que a igreja faz na vida da gente, e que eu tenho convicção de que foi a casa do Senhor que sustentou a vida daqueles jovens, que sustentou a minha vida. Eu falei um pouco daqui do que nós fazíamos, mas eu tenho um primo que chama Jackson César, quero trazer ele aqui um dia. Ele hoje é pastor, é uma bênção, mas ele era o capeta em pessoa. Irmãos, e saía do culto e saía com chiclete nas fechaduras das portas. Toda semana o César era chamado na secretaria da escola. Fazia das coisas, a gente fala, nossa, esse menino não tem jeito, esse menino é terrível, é terrível. Onde abundou o pecado e onde a misericórdia do Senhor existe, onde a graça do Senhor existe, não há o que o homem faça que impeça Deus de agir. Hoje eu estava vindo no carro e ouvindo a rádio, e aí o pregador estava falando isso, porque Deus não faz aquilo que você não quer. Você, claro que Ele faz. Quando a gente está lá mergulhado na lama e no pecado, quando a gente já frequentou, por exemplo, já viveu no meio do povo de Deus, já viveu no meio da igreja e foi embora, e só fala da igreja com raiva, e só fala dos irmãos achando que isso aqui é um lugar, um bando de gente querendo ser perfeito. E não é isso. Aqui é um lugar onde somos iguais a todas as outras pessoas lá fora. No entanto, é um lugar onde cremos na graça restauradora do Senhor, cremos no poder de Deus que está todo dia chamando homens e mulheres, num Deus que resgata a gente, num Deus que consola, que conforta o coração da gente. Essa é a igreja. E é Ele, e é no meio dela que Ele nos livra da infantilidade. Porque eu acho que além de infantilidade, é pecado quando a gente fica distante da igreja e fica falando mal dela. Porque lá tem pessoas imperfeitas como esse pastor, que sou eu. Mas tem graça e misericórdia que nos aperfeiçoa. E eu termino falando, irmãos,
que é o amor de Cristo que faz todas essas coisas no meio da igreja. E ele diz assim: mas seguindo a verdade em amor, verso 15, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, olha cada um de nós participando aí, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que o amor do Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça dessa igreja, que deve ser o Senhor das nossas vidas, continue a nos aperfeiçoar para o serviço, verso 12, nos dar metas, verso 13, nos dar maturidade quando a gente se afasta, qualquer vento de palavra, de doutrina, a gente quer acreditar. Eu acho incrível como as pessoas têm a facilidade de falar assim: rapaz, você ficou sabendo do livro aí essa semana que saiu, fulano de tal, e exalta um autor secular como se fosse uma grandiosidade. Quando ele, mas o que você leu lá? Ah, isso. Isso tudo a palavra de Deus já nos ensinou. Isso tudo a palavra de Deus já nos deu a direção certa. É que a gente não lê, a gente não conhece essa palavra, e que Ele nos ajude a crescer em amor. E se você prestar atenção, a palavra é ama, aperfeiçoar para o serviço, metas, maturidade e amor. Amemos, irmãos e irmãs. Amemos, igreja, no amor de Cristo. Não fica olhando o teu próximo baseado apenas naquilo que você sente e acha, porque aquilo que a gente acha pode ser muito diferente daquilo que Deus acha, e às vezes a gente até mesmo se deixa levar, por exemplo, por baixa autoestima, porque acha um punhado de coisa que os outros estão achando. Olha como que é difícil isso, né? E o exemplo que eu sempre uso é que a gente tem uma mania de querer explicar para o frentista do posto, né? Você chega lá, vai para o carro e você quer explicar a sua vida para alguém que está ali fora, ele só vai te prestar um serviço, e você acha que deve explicação, porque talvez eu pense que ele está pensando uma série de coisas. Eu estou vindo de tal lugar, eu estou indo para lá, e daí? Ele é só o frentista, vai te servir, agradeça o serviço, seja educado, pague, mas ele é só o frentista. A gente tem mania de viver pensando no que os outros acham. Isso é terrível, porque uma coisa é o que os outros acham, outra coisa é o que eu acho que os outros acham, e outra coisa é como Deus me vê e como eu sou. É isso que nós precisamos ter em nossas mentes, nossos corações, Igreja Presbiteriana de Rio das Ostras, para a gente continuar esse projeto maravilhoso de crescimento, né? Nós estamos aí, o presbitério aprovou aí, né, nossa organização em junho de 2013 da Igreja Presbiteriana em Praia Âncora, né? Já estamos lá aterrando o terreno de Jardim Marileia, ou seja, não temos pretensão alguma de ser uma mega igreja. Se assim o quiséssemos, não estaríamos dividindo, porque quando a igreja vai, aquele grupo sai daqui, vai fazer um trabalho lá naquele bairro, e será uma igreja individual, com a sua liderança, com as suas contas, com a sua forma de caminhar, diferente uma das outras, mas sempre como Cristo sendo o cabeça dela. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, depois o grupo pode estar à frente novamente. Ó Espírito Santo de Deus, se há alguém aqui que já esteve na tua casa, já participou, já doou dos seus dons, mas está longe e afastado, que tu possa estar incomodando nessa hora, possa estar dando a ele da tua graça e do teu cuidado, um incomodar que lhe faça erguer a cabeça e falar: eu vou voltar, eu preciso voltar, porque aqui, Senhor, tu és o cabeça. Nós não
Não temos pretensões aqui, ó Pai, de fazer nada que não venha glorificar e exaltar o Teu nome. E é na Tua casa que nós queremos estar, ó Deus. Nós nos alegramos porque o Senhor sempre nos espera no portão. Nós nos alegramos, ó Pai, porque não é o Senhor quem se afasta de nós, somos nós que vamos nos afastando e vamos ouvindo novas doutrinas, novas opiniões, e nos tornamos como crianças agitadas e corremos de um lado para o outro procurando a felicidade, sendo que só precisamos voltar para a casa do Pai. Ó Deus, fala conosco assim, ao colocarmos a nossa cabeça no travesseiro. Ajuda-nos a amar mais uns aos outros, para que nos aperfeiçoemos em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, por esse grupo que aqui está. Bendito seja o Teu nome. Continua assim a falar, a transformar vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos e irmãs. Meus irmãos, o pastor no começo falou a respeito de que a igreja é uma igreja missionária. Então aqui eu estou coçando para dizer alguma coisa para vocês, e especialmente para essa igreja. Eu sei que há outras representadas aqui, mas o Logos tem sido desafiado pelo Senhor a um trabalho específico no Peru, na Amazônia peruana, mais precisamente com um povo chamado Avarunas. São quase 70 mil pessoas. Eu visitei esse povo, conheci esse povo, e nós temos sido desafiados à tradução da Bíblia para essa gente. Então me senti super privilegiado em participar disso. É um projeto que vai depender de uma constância muito grande, porque nós precisamos trabalhar durante 6 anos, no mínimo, para que isso seja alcançado, esse objetivo seja alcançado, e depois, no ápice disso, nós queremos publicar 25 mil exemplares da Bíblia e distribuímos para aquele povo. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu não sei quantos de vocês podem sentir a mesma coisa que eu, mas o Senhor tem colocado no meu coração esse desafio, e eu sei que se eu fosse pensar só em mim, nas minhas possibilidades, ou só em nós, logo, nas nossas possibilidades de um grupo missionário, nós desistiríamos logo de cá. Mas o Senhor nos tem feito vibrar com isso, e eu estou compartilhando, em cada lugar que eu tenho oportunidade, eu estou compartilhando, e Deus está levantando pessoas, igrejas, pastores, que se interessam por isso, e quem sabe sejam parceiros nesse objetivo, que não é o objetivo da igreja presbiteriana, não é da igreja batista, não é da Assembleia de Deus, não é da igreja metodista, enfim, nós cantamos em todas as denominações, então jamais poderíamos fazer um trabalho que fosse especificamente denominacional. Mas esse é um desafio que extrapola essas barreiras. Então, o desejo missionário está no coração de todas as denominações, eu creio nisso. De modo que, se você, de alguma forma, mesmo ouvindo tão pouco a esse respeito, porque é alguma coisa maravilhosa, mas se você tem interesse em saber mais sobre isso, se você gostaria de ouvir mais sobre isso, então faz contato conosco. Eu não tenho um cartão para deixar para você, mas você pode nos achar tranquilamente através do nosso site, que é muito fácil de guardar, logos.com.br. Certo? Só lembrar do nome do grupo, logos.com.br. Você chegar na internet e digitar só Logos, acabou, já vai encher a página lá. Então aí, procure, escreva para a gente, tem nossos e-mails lá também,
escrevam: pastor, eu gostaria de saber mais sobre esse projeto. O nome do projeto é Projeto Agualunas, tá? Peço suas orações também sobre isso. Depois, pastor, uma das nossas iniciativas nesse projeto é mandar também para todas as igrejas onde nós temos passado uma correspondência específica sobre isso. Então, certamente, também essa igreja receberá isso e poderá, de repente, pensar em alguma coisa mais específica como igreja a esse respeito. Tá bom? Bom, o pastor diz que nós só vamos jantar se nós cantarmos pelo menos 2 músicas mais. Então nós tínhamos programado, mas o coração do homem faz planos e a resposta certa vem. Então nós tínhamos pensado em uma música, mas aquele homem aí, esse homem aí, tá vendo? Esse homem do cavanhaque branco, né? Que eu já estou com a cabeça branca, mas o meu cavanhaque ainda tem alguma coisa que eu né? Mas já está indo, está quase, né? Então esse homem me pediu para cantar Situações, né? Tá vendo? É por causa de você. Tá bom, então nós vamos cantar Situações e depois então cantamos a última canção, que é o autor da letra. Tá bom? Foi uma bênção. Foi uma bênção estar com vocês. Louvamos a Deus de toda a nossa alma pelo privilégio e contamos com as suas orações. Tá bom? Que Deus os abençoe grandemente. Se ainda eu
Às vezes não é muito fácil cantar essa música. Às vezes não é muito fácil. Eu estou vivendo alguns dias que não está sendo muito fácil cantar essa música. Por um lado, mas por outro, graças a Deus por ela, por essa música. Mas esse é o segredo dele. Tá bom? Vamos então cantar o Autor da Minha Fé, mas cantar o Autor da Minha Fé sentado não tem mais. Então vamos ficar de pé. Vamos cantar essa canção. As pessoas às vezes perguntam por que toda vez vocês encerram o trabalho de vocês cantando essa música. Bom, na verdade essa é uma música que fala sobre a volta de Cristo Jesus e nós estamos esperando isso. Não cremos que o mundo vai acabar quando eles estão dizendo. Né? Aliás, nem Jesus sabe quando isso vai acontecer. Só o Pai. Né? Modo que então a gente espera, mas nós cantamos cada vez como se fosse a última vez. Então por isso sempre cantamos. Certo? Então vamos cantar juntos. Que Deus nos abençoe.
Ao Senhor toda honra e toda glória. Ao Senhor toda a nossa gratidão pelos 14 anos dessa igreja. Ao Senhor toda a honra e toda a glória pela igreja. Ao Senhor toda a honra e toda a glória por nos teres alcançado, nos dares o privilégio, a honra de fazermos parte desse corpo maravilhoso. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, pastor. Há mais algum pastor no nosso meio, além do Nailton e o pastor Elcio, no nosso meio, na galeria? O Washington está aí? Cidade Praiana? Está escondido aí? Vem cá, rapaz. Os pastores, por favor, venham aqui à frente. Quem chamar os presbíteros também. Aos diáconos também da nossa igreja, venham aqui, por favor. Ou que esteja nos visitando, presbíteros, pastores, diáconos. O Washington, quem não conhece, devia conhecer, porque ele já pregou aqui 2 vezes. Nós vamos orar ao Senhor. Quero pedir ao reverendo Elcio que nos eleve a Deus em oração e nos dê a bênção. Lembrando de orar por esse grupo, pela sua estrada, pela sua caminhada. Quero repetir do meu prazer de tê-los recebido aqui. Certamente vocês vão voltar, né? Deus abençoe o ministério de vocês. Queria dizer que o reverendo Nailton está aqui. Pernambuco Verde. Nailton será pastor auxiliar do pastor Edilson aqui em Macaé. Foi apresentado nesse final de semana ao presbitério. Quero trazer à igreja a menção de que a reunião do presbitério foi uma bênção, foi uma reunião em paz. O presbitério cresceu, esteve avaliando o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa fazer para melhor crescer. A chegada do Washington também foi uma bênção, né? Já mudou algumas coisas lá e a coisa ficou mais fácil. Parece que não, mas números e códigos fazem diferença na hora de deixar tudo organizado. A igreja presbiteriana tem essa característica que é uma bênção. Às vezes as pessoas falam, mas na igreja tem que tudo passar pelo conselho. Tem. E é por isso que a gente fala, está planejando, quer fazer alguma coisa, um evento e tal, tem que pedir ao conselho antecipadamente, porque nós somos organizados, tudo é documentado, a gente não faz nada sem nota. Se o fiscal bater aqui hoje, quero que vocês tenham aí da igreja, o orçamento da igreja, está tudo lá, ó. Joia, né? Por quê? Porque é assim que o Senhor nos chamou para fazer as coisas, com organização, com ordem, com decência, e assim a nossa igreja trabalha. Sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe a sua chegada, a sua vida. Sejam bem-vindos. E eu partilho da minha alegria, né? Quem tem participado, tem visto da minha alegria de estar ali com o pastor Elcio no Âncora, que veio exatamente para assumir a congregação do Âncora, falar o tempo todo, né? Hoje é uma igreja, é uma congregação, né, atípica. Nós temos um trabalho de karatê lá, tem mais de 50 crianças, toda semana. E o professor não está aí não, né? Uma pena não estar aí. Foi ao Japão esse ano, em julho, e voltou bicampeão mundial de karatê na categoria dele. Então não brinca com o pastor das costas não, porque ele tem segurança, hein? Vamos ficar em pé, irmãos. Deus abençoe a sua vida. Leva um abraço fraterno dessa igreja. Amanhã à noite nós teremos aqui às 19 horas o coral Getsemane da Igreja Presbiteriana
de Olaria, em Nova Friburgo, e estará pregando o reverendo Adelino, que é pastor daquela igreja, em comemoração ainda aos 14 anos da Igreja Presbiteriana de Rio das Ostras. Amém? Olha, eu vou pedir na oração que todos, na hora que o Elcio estiver orando, todos os líderes aqui estendam as suas mãos. E na hora da bênção, apenas os pastores estejam com as suas mãos estendidas. Deus, mais uma vez nós falamos a Ti, Senhor Deus, em gratidão, mais uma vez te dando toda a honra e toda a glória que lhe é devida. Pai, nós somos os privilegiados, Senhor Deus, quando nós nos reunimos no Teu nome e temos aqui, Senhor Deus, o prazer de louvar a Ti, de estar engrandecendo o Teu santo nome, em gratidão por essa igreja, por 14 anos, Senhor Deus, que ela está aqui presente nesta localidade. Nós te rogamos as Tuas infinitas misericórdias, para que cada um destes que tem entrado aqui na casa aqui possa estar com seus corações voltados para Te servir em espírito e em verdade. Ó Pai, que apesar das dificuldades, das nossas limitações, mas a Tua graça e a Tua misericórdia têm nos acompanhado, e assim nós choramos por cada irmão, por cada aqueles que tem entrado nessa casa que tem sido, Deus, colocado na Sua disposição. Nós te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus, que os problemas, que as dificuldades, que as situações que às vezes possam ser muito difíceis, mas que nenhuma delas, Senhor Deus, não tenha poder para nos afastar do Teu infinito amor. Nós assim te oramos, Senhor Deus, certo de que esteve presente aqui conosco nessa noite. Tu falou aos nossos corações através desses nossos irmãos que têm se colocado na disposição para te louvar. Esse irmão que tem, Senhor Deus, falado de Ti através dos cânticos. Pai, continue ungindo os seus lábios, continue fortalecendo, dando a ele, Senhor Deus, o sustento devido para tudo aquilo, Senhor Deus, que ele projeta e sonha, se assim for a Tua vontade, que eles possam alcançar para a Tua honra e para a Tua glória. E que essa igreja, Senhor Deus, na pessoa desses homens que têm sido, Senhor Deus, homens que têm a responsabilidade de cuidar do Teu povo, que a gente possa, Senhor Deus, estar primeiramente no Teu altar, para que possamos apenas cumprir a Tua vontade aqui nesta localidade. Assim nós oramos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, amados. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus, Criador da terra, Criador de todas as nossas possibilidades, e que as doces, infinitas, ilimitadas comunhão do Teu Santo Espírito permaneça com o Teu povo que aqui veio nessa noite, e sobre todo o Teu povo espalhado na face da terra, agora e para todo sempre. Amém. A igreja pode assentar-se. Ide em paz, irmãos e irmãs. Deus abençoe.